Aí, moçada, eu estive com vocês aí em Águas Formosas e em Turmalina, né? E pelo que eu pude perceber, até agora a grande dificuldade de vocês está em fechar o balanço patrimonial daquela atividade proposta aí no estudo dirigido 1, né? Bom, como eu disse já nos nossos encontros presenciais, para aqueles que eu ainda não encontrei, né? Realmente a contabilidade ela é uma ciência um tanto complexa, né? E perpassa por um campo bastante árido, mas nós vamos tentar esclarecer aqui algumas questões conceituais, né, para que vocês consigam resolver o exercício. O exercício aí pede para vocês separarem, né, as contas do ativo, as contas do passivo, ou seja, realizar o balanço patrimonial a partir de algumas informações que foram dadas. Você tem um capital de 20 mil, máquinas e equipamentos 6 mil, móveis e utensílios, marcas e patentes 30 mil, estoque 11 mil, salário 5, dívida de 15 mil, clientes 8 e fornecedores também 8. Bom, antes da gente entender isso, é bom fazer uma revisão básica no conteúdo para compreendermos o seguinte, que o ativo, né, na verdade o nosso balanço patrimonial, aquilo que nós chamamos de balanço patrimonial, eu gosto de brincar sempre com a turma que o balanço patrimonial é representado aqui por um tesão, né? Vocês vão lembrar sempre o seguinte, o balanço patrimonial, ele é o confronto entre ativo e passivo. E que de um lado eu tenho o meu ativo, né? E do outro eu tenho o passivo. De um lado, o que representa meu ativo? Bens e direitos, tá? Então vocês vão lembrar sempre o seguinte, o esquema é, o meu ativo está sempre representado do lado esquerdo do balanço. E o passivo sempre representado do lado direito do balanço. Ok. Então, do lado esquerdo do balanço, eu represento meus bens e direitos. E do lado direito do balanço, eu represento obrigações mais patrimônio líquido. Beleza? Tá. Nesse aspecto, então, nós podemos entender o seguinte, recapitulando rapidamente. Do lado esquerdo do balanço, tá? Eu vou representar o quê? As minhas aplicações, ok? Então em que estou investindo o meu recurso, tá? Então, as minhas aplicações são representadas do lado esquerdo do balanço e, por convenção contábil, tem uma natureza devedora, tá? Então, aí já pensando no método, né, das partidas dobradas, todas as contas, tá? Todas as contas do meu lado esquerdo do balanço, que representam o ativo, ou seja, que representam bens e direitos, tem natureza devedora, se considerado aí o método das partidas dobradas, tá? Em contrapartida, né, como o próprio nome já diz, método das partidas dobradas, para cada débito um crédito. Então, todas as contas do passivo, que são contas do passivo? As minhas obrigações e o patrimônio líquido, que são representados do lado direito do balanço patrimonial, tá? São, então, as minhas origens. Sendo minhas origens, tá? Elas terão natureza credora, tá? Então, as contas do passivo, que são representadas do lado direito do balanço patrimonial, representam as origens e, consequentemente, têm natureza credora, tá? Então, para finalizar, do lado esquerdo do balanço, eu vou lançar as minhas contas do ativo, que representam bens e direitos, tá? Esses bens e direitos correspondem às minhas aplicações, ok? E essas aplicações, por natureza, são contas de natureza devedora. Do lado direito do balanço patrimonial, eu represento as minhas
obrigações e patrimônio líquido. E corresponde ao meu passivo. O que é o passivo? São as minhas origens, de onde veio o recurso para aplicar, né, nos meus bens e direitos. Então, se de um lado eu tenho as aplicações, do outro eu tenho as origens. Aplicações, lado esquerdo. Origens, lado direito. Enquanto aplicações do lado esquerdo representam, né, bens e direitos, natureza devedora. Enquanto origens representam obrigações e patrimônio líquido, lado direito, natureza credora. Beleza? Então, assim, nós entendemos essa primeira parte, para daí passarmos para a segregação das contas. O que são contas do ativo, o que são contas do passivo. E depois nós vamos entender como proceder o método das partidas dobradas. Ok? Um abraço e até o próximo.